que a ANPD descobriu sobre o uso de dados por esses programas de fidelidade das farmácias. A ANPD, ela iniciou um processo de investigação e ela levantou algumas dúvidas, tem algumas suspeitas com relação à forma como esses dados são coletados. Porque a gente sabe que a gente chega numa farmácia, eles pedem um CPF ou coletam a biometria, que é o rosto, o íris ou digital, e a gente não sabe bem para onde esses dados vão. Com isso certeza. é para farmácia, isso é para o laboratório, isso vai ser compartilhado com alguém. Então a ANPD, ela buscou identificar, ela tem a suspeita de que esses dados são coletados em excesso, ou seja, não foi só o mínimo necessário, que esses dados são compartilhados sem dar transparência para o consumidor e também que eventualmente não tem a segurança necessária na coleta, porque a gente sabe que na farmácia muitas vezes tem dados de saúde. Verdade. Muitas vezes tem esses dados sensíveis, que a lei considera sensíveis, e eles precisam de um nível de proteção maior do que é para os dados comuns. Agora, interessante, quais são os principais problemas assim no tratamento de dados pessoais pelas farmácias e também esses programas de fidelidade que a gente sempre vê? Pois é, os problemas que acontecem muitas vezes são que esses dados são coletados, são compartilhados, por exemplo, com um programa de fidelidade ou numa plataforma de marketing, não que não necessariamente vai ser compartilhado o cadastro da pessoa. Essas empresas, elas têm já um cuidado, sim, tem uma política de privacidade, tem um DPO, mas a questão é se ela não está se excedendo, né? Então, muitas vezes o teu dado está sendo utilizado para a construção de um perfil a partir do que você comprou. A gente vai na farmácia, não é só o remédio, a gente compra o shampoo, o sabonete, compra o material de higiene e tal, e isso vai formando o nosso perfil como consumidor. E a ANPD quer entender se esses dados são coletados de uma forma adequada, se o compartilhamento está sendo certo, se eles estão coletando só o mínimo necessário e quando é mais, você é devidamente informado, e também se esse titular, nós temos a condição de saber e ter transparência como esses dados estão sendo utilizados e também de exercer nosso direito, também de dizer, olha, eu não quero que tenha esse compartilhamento, eu quero que seja eliminado, eu quero que seja alterado um dado. Olha que interessante, né, gente? Recebendo aqui nos estúdios da Tempo FM, André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados e também em direito digital. Que bom ter você aqui com a gente. Agora, André, por que é um problema, assim, as farmácias exigirem esse CPF ou biometria para poder conceder esses descontos? Precisa realmente disso tudo? Pois é, a pergunta é exatamente essa, precisa disso, né? Uhum. Não quer dizer que coletar uma biometria ou uma forma segura de acesso e tal, seja errado. Isso não é errado. O que é que a farmácia deve ter? Primeiro ela deve perguntar, essa é a forma menos invasiva para aquele titular? Eu tenho outras formas? De repente não, a melhor que tem, a biometria ou o CPF que for. A segunda é, eu estou armazenando essa informação de forma adequada, de forma segura, né? Então a questão é que a farmácia ela tem que dar nesse dado pessoal a segurança compatível com o que ela está coletando, né? E também conferir essa transparência para o titular e que ele saiba que ele pode exercer os seus direitos, porque a gente também fica muito na dúvida, é o seguinte, eu estou dando o meu CPF, eu estou fazendo um cadastro com os meus dados para ter um desconto de verdade ou, na verdade, o preço seria mais caro se eu não desse esses dados, né? Então tudo isso vai ser verificado também pela ANPD para ver se não tem uma prática abusiva nessa coleta, porque você diz assim, puxa, eu vou pagar 30% mais caro no remédio porque eu não aderi ao programa de fidelidade do laboratório. Mas que laboratório é? Vai ser compartilhado com quem? O que é que vai ser utilizado esse dado? Se eu quiser saber, eu quiser cancelar, o que é que eu faço, né? Verdade. Então o titular, ele precisa ter mais transparência nesse processo. Perfeito. Agora sim, o que é que os consumidores eles podem fazer realmente para se proteger os dados ao usar esses programas aí de fidelidade das farmácias, enfim? Pois é, os consumidores que são esses titulares, são consumidores quando estão comprando, mas são titulares em relação aos dados, titulares dos dados pessoais. Então ele pode perguntar o seguinte, olha, esse cadastro aqui, esse CPF que eu estou dando, é cadastro, é da farmácia, é do laboratório, é de um programa de fidelidade, de onde é que eu estou fazendo para onde? Tá. E eu queria saber o site dessa empresa para eu ver a política, para eu saber se eles estão tratando de forma adequada, se eu quiser fazer uma requisição, ou seja, o titular, esse consumidor, ele precisa começar a exercer mais o seu direito, cobrar mais das farmácias, porque muitas vezes o uso inadequado parte do titular também que não cobra. É verdade. Então o titular ele tem que perguntar, para onde é esse cadastro, qual a empresa, me passa aqui o site, vou dar uma olhada na política, e ele passar a consultar, é gratuito inclusive, ele entra lá no site da farmácia, do laboratório, ele vai lá e pede, vê as informações, eles têm a obrigação de fornecer o relatório. Então é um binômio da empresa que está buscando se aperfeiçoar, mas também do titular
que também exerce seus direitos, busca entender isso, fortalece a privacidade como um todo. Perfeito. Agora sim, para a gente finalizar, quais são as medidas que realmente as farmácias, empresas, enfim, devem estar adotando para que eles possam se adequar à LGPD, né? E evitar aí problema futuramente também com ela? Pois é, a adequação à LGPD é uma jornada de transformação cultural, de absorver a proteção dos dados pessoais dentro da cultura da empresa. As farmácias, de um modo geral, já têm feito esse processo, mas como elas lidam com dados em massa e dados sensíveis, dados de saúde, por exemplo, elas precisam cautelas adicionais. Então, uma coisa básica que você pode verificar é se ele tem uma política de privacidade, se tem um DPO nomeado, se é fácil. O DPO é aquele profissional, aquele canal de atendimento em que o titular pode buscar junto da farmácia suas informações. Muito bem. Então, é você verificar isso internamente. A farmácia tem uma série de coisas, com o estabelecimento de políticas de segurança, do ciclo de vida dos dados, como é que eu vou descartar de forma segura, por quanto tempo eu vou manter esses dados, a governança desses dados. Então, uma série de medidas, não só administrativas, de políticas, mas práticas também, que as farmácias adotam e devem adotar por lei, para que ele possa fazer uma gestão desse dado pessoal, que seja útil para ela, mas que ao mesmo tempo proteja esse titular. Olha aí, interessante. É bom a gente ficar ligadinho em relação a isso, para também a gente se proteger, que é muito importante.